Boa tarde a todos, então. Estão me ouvindo agora? Bacana. Então, para começar esse nosso módulo das novas práticas educacionais, eu queria agradecer a presença, então, do Valério e do Célio. Célio, grande advogado de São Paulo na área da educação, atua para inúmeras instituições de ensino. Valério, advogado assessor do Cinep do Distrito Federal, parceiro aí da FENEP e dos Cinepes no Brasil para tentar desvendar esses dilemas da educação. E eu já vou começar com um abacaxi aqui para o Célio, né? Viu, Célio? Falamos a manhã inteira sobre ensino médio, então quando a gente fala de novas práticas, nada como começar essa nossa conversa falando sobre o novo ensino médio. O novo ensino médio chega aí, né? Nem todo mundo tem o ensino médio, mas alguns, os que têm o fundamental estão preparando para o médio, os que têm o médio estão preparando para o superior, e chega um novo ensino médio e o contrato educacional desse novo médio é uma nuvem na cabeça dos gestores, e eles querem saber, afinal de contas, o que muda, né, nessa situação. Eles vão ter uma nova prática, está sendo colocado isso em vários módulos. Nós temos o Dr. Deschamps explicou muito bem a divisão do núcleo básico, dos itinerários, das questões eletivas, e a pergunta é, afinal de contas, o que acontece com o contrato educacional? Bem-vindo, Célio, boa tarde. Muito obrigado, meu amigo Diego, meu amigo Valério, muito boa tarde a todos os educadores, gestores, participantes do Congresso FENEP. Muito obrigado pelo convite. É uma grande satisfação, mais uma vez, né, Diego, trocarmos aqui ideias também com o nosso amigo Valério. Bom, já que o tema da vez é o ensino médio, temos aí a BNCC com os itinerários formativos, temos umas diferenças a serem acertadas. O gestor educacional precisa compreender que, a partir de 2022, começa a ser obrigatório a implantação de pelo menos 2 itinerários por escola, né? Essa é a ideia. Há instituições de ensino que terão condições de implantar os 5 itinerários, terão público para isso, condições, estruturas, sala de aula, outras de menor porte, com menor procura, com outra proposta, mas pelo menos 2 itinerários haverá necessidade. Eu acho que está muito claro, Diego, que os itinerários formativos, como você mesmo disse, está sendo bastante divulgado, tem matérias que são obrigatórias e matérias que são eletivas. Por isso que é o chamado itinerário, caminhos diferentes, né? Volta aquela questão de maior especialização. Como era no nosso tempo? Eu estou com mais de 50 anos, eu fiz no meu tempo era segundo grau, era colegial, né? Hoje é o ensino médio. Eu fiz um ensino médio em humanas. Hoje voltamos a ter caminhos itinerários diferentes de especialização e, exatamente por isso, poderão haver custos diferentes. Se existem custos diferentes, é muito importante para o gestor educacional demonstrar com transparência essa diferença e a contratação de serviços com o direito de opção. A ideia principal já no ensino médio é permitir que o jovem escolha qual é o caminho que ele quer para a sua formação. Então, nós teremos ciências da natureza, ciências da matemática, teremos o profissionalizante para aqueles que pretensamente não irão fazer o superior, mas já temos caminhos diferentes com custos, porque a estrutura de um tipo de curso é diferente de outro, em termos de remuneração de professores, em termos de instalações, eventuais laboratórios. A escola deve estar preparada para precificar, para entender essa diferença de custos, oferecer as opções possíveis a partir de 2 para o alunado, a partir do primeiro ano, e no contrato educacional. Nessa especificação de diferença, muito importante pelo princípio da transparência do Código de Defesa do Consumidor, que fique esclarecido o itinerário escolhido e o valor daquele itinerário. Essa eu entendo que é a principal diferença para efeito de ensino médio no contrato educacional. E devolvo a bola para você. Eu estou com um probleminha nesse meu microfone aqui. Olha, Célio, é um desafio, porque
você está desenhando aqui, para quem nos está ouvindo e que tem o médio, um ingresso de alunos no primeiro ano, agora para 2022. Nós temos alunos que estão passando do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro no médio, e talvez até o quarto, como é permitido, existem escolas com até 4 anos de médio. Sim. E 2 regimes se abrindo, né? Os dos que estão indo sem essa alteração e os que estão ficando. E eu vou agora passar para o Valério, né, para dar uma complementar, não sei se concorda ou discorda do Célio, mas queria que você aproveitasse, Valério, pela experiência que você tem, né? Se tem diferença, então nós estamos falando de custos, estamos falando de planilha. Como é que ficaria isso? Tem que demonstrar, não tem que demonstrar, tem que colocar no contrato, tem que ter, né? Boa tarde, Valério, seja bem-vindo. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Célio. Né? Boa tarde aí aos gestores, professores e todos que nos acompanham nesse momento. O tema é interessante, Diego, e eu acho muito importante o seguinte: as escolas estão em momento de planejamento, né? E é um planejamento muito complexo, porque ele envolve, né, além de todas as implicações da pandemia, né, que esperamos que esteja no seu final, mas, enfim, vários estados com restrições, né, enfim, com novidades, né, que continuam acontecendo a todo momento. E, além da pandemia, nós temos, então, para 2022, né, o início do novo ensino médio. Né? Então, já temos aí obrigatoriedade de 1.000 horas, né, para primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. E para o primeiro ano do ensino médio, já tem que haver, né, a aplicação das novas referências curriculares. Então, quando a gente fala em planejamento, e especialmente planejamento financeiro, obrigatoriamente a gente fala em planilha, né? Aquela planilha vigente desde lá de 1999, prevista na Lei 9.870. Eu entendo, Diego, que as escolas têm liberdade para montar as suas planilhas, né? Essas planilhas, elas podem ser montadas por etapa, por série, ou mesmo ser uma planilha global para toda a escola. A lei não estabelece limitação de que forma que tem que ser montada essa planilha de custos, né? Então, o que eu digo é planejamento. A escola, hipoteticamente, né? Então, ela vai ter a base nacional, ela vai ter a base comum e vai ter, por exemplo, 2 ou 3 itinerários formativos. Poderia a escola ter planilhas diversas para esses itinerários, né? Teria um itinerário mais barato, um itinerário com valor intermediário e um itinerário com valor mais caro, né? Eu entendo que sim, que não haveria impedimento. E da mesma forma, a escola pode ter, enfim, fazer um cálculo global, né, dos custos para essas diretrizes curriculares e ter uma planilha só cobrando o mesmo valor, independente do itinerário que o aluno vier a escolher. Muito bom, Valério. Apesar de que nós sabemos de que a história da planilha, né, e fica aqui aos nossos ouvintes, a história da planilha em alguns lugares do Brasil é só lenda, né? Coisa que não deveria ocorrer. Todos deveriam ter sua planilha, né? Se um dia fossem fiscalizados ou fosse demandada a apresentação, teriam que explicar como é que esses custos ocorreram, né? Inclusive, essa planilha foi um dos pontos de sustentação de toda a luta das escolas particulares no ano passado, para explicar para o Ministério da Justiça, PROCON, Ministério Público, Poder Judiciário, o porquê do equívoco daquelas imposições de descontos generalizados, sem critério nenhum. Isso é só por... Lógico que ajudar, todo mundo quer ajudar, mas impor, né, de forma generalizada custos, sem entender como funciona a mecânica dos custos educacionais, foi uma coisa muito complicada no ano passado, e que, por sorte, a escola particular acabou saindo vencedora dessa disputa. E aí eu queria ouvir você, Célio, novamente, sobre nessa reestruturação, já que estamos falando de custos e estamos falando que alguns alunos vão caminhar para um lado no sistema antigo e outros vão entrar nesse sistema novo, que vai perdurar por 1 ano, 2 anos, até chegar no terceiro ano. Inclusive, nas palestras que nos antecederam, foi dito, né, foi relembrado que o novo Enem vai ser construído a partir disso, para, em princípio, examinar lá na frente. Então, esse lá na frente, pela lei do médio,
também faz parte dessa construção de itinerários que podem determinar migrações do aluno nesse percurso. Ele começa aderindo a um itinerário de humanas e, no meio do caminho, ele muda e quer partir para a área de biológicas. E nossa preocupação é contrato, custo e tudo mais. Como é que fica, Célio? Pode, não pode? Tem que regulamentar? Vale a pena, não vale a pena? O que você nos diz? Microfone, está desligado, Célio. Estão ouvindo certinho agora? Muito bem. Me parece natural, me parece razoável que o jovem, no início do ensino médio, tenha intenções que são modificadas ao longo do tempo. O aluno, a aluna, que escolhe um itinerário, depois de 1 mês, 2 meses, percebe que não é aquilo que ele queria, deseja continuar na escola com o mesmo vínculo em relação aos alunos, à metodologia, mas seguir outro caminho educacional. Me parece razoável isso. Me parece que isso vai acontecer até com alguma frequência. A instituição de ensino deve estar preparada. É claro que o aluno que desejar migrar de itinerário dentro da mesma instituição, que ofereça um outro curso, um outro caminho educacional que ele aceite, poderá se estabelecer diferença de preços. Afinal, é uma mudança no teor da contratação. A família contratou a matrícula para o aluno usuário dos serviços, será modificado, nós teremos uma alteração da avença contratual. Não tem nada de ilegal, mas eu entendo que o gestor educacional deve estar preparado para esta situação, que inevitavelmente vai ocorrer. Então, também é razoável que se estabeleçam regras para esta migração. Primeira coisa, a escola precisa disponibilizar aquele curso que ele deseja e necessita ter vagas. Se não houver vaga, eu já tenho uma sala lotada daquele que migrou de ciências da matemática para ciências da natureza. Eu já estou com uma sala lotada em ciências da natureza. Olha, eu sinto muito, eu não tenho condição de fazer essa migração agora. Talvez no próximo semestre, talvez no próximo ano, a escola vai ter transparência em relação ao aluno. Mas eu entendo que ela não pode bloquear, que o aluno pode ter este anseio, que ele é razoável, é natural na mudança de ideia, na mudança de percurso, mas deve haver, sim, uma preparação, ou prevista em contrato, ou descrita em forma de circular, de informação, talvez previsão em regimento, mas me parece que isso vai ser inevitável. Com essa mudança de custos, se estabelece um aditivo ao contrato de serviços educacionais, o que é que vai vigorar a partir dali. Então, foi aceita uma mudança, a migração de itinerário, ele vai para um curso mais barato, é claro que ele vai pagar uma mensalidade mais barata. Vai para um curso mais caro, ele tem que aceitar, o pai do aluno tem que aceitar isso. Via aditivo contratual, mudou de sala de aula e segue em frente. Eu acho que isso é o que vai ocorrer na maior parte das vezes. Bacana, Célio. Eu pessoalmente também acredito que essa é a estrutura. Até para quem viu, novamente reiterando as belas palestras que nós tivemos agora pela manhã, algumas mostraram um quadro bem elucidativo do caminho do médio. Quando você fala de 1.800 horas na estrutura básica e depois 1.200 nos itinerários, você descobre que essa questão de fluxo de custos pode não ser pouca coisa. Quando você pensa que essas 1.200 horas, elas podem estar sendo desenvolvidas em matérias, né, em disciplinas eletivas de baixo custo, de alta concentração de alunos, o que significa que você tem um coeficiente de utilização de sala, de materiais e de recursos melhor, e outra que você pode estar oferecendo, que pode estar com a sala vazia, né, ou que requer um instrumental mais caro, como é o caso normalmente da área de biológicas. E aí eu volto com você, Valério, com a seguinte questão. Essa situação de diferenciação contratual, que na verdade não é exatamente a diferenciação contratual, é simplesmente a implementação, né, Célio, de algo que você já previu, você avisou o pai que quem está entrando no novo médio, ele vai ter essa situação de potencial salto. Se saltar, vai ter custo diferente.
Então, ele está sendo avisado agora. O salto é lá na frente, mas ele já foi avisado agora. E eu tenho visto agora, Valério, que muitas instituições de ensino superior estão pensando e já se organizando, junto com as que trabalham no médio, para as parcerias. Porque as parcerias que estão mencionadas na lei não são só parcerias entre entes públicos, são parcerias, né? Então, nessa mudança, como é que você vê, ou de repente uma universidade permitindo, ou em si parcerando com uma instituição de ensino médio, para oferecer alguma eletiva da sua expertise, ou trabalhando junto para desenvolver os itinerários? O que você acha disso? Diego, eu vejo o seguinte, essas parcerias são possíveis, né? E isso está colocado na própria lei, que instituiu o novo ensino médio. Tem que ficar muito claro a diferenciação de contratos, né? Uma coisa é o contrato que o estabelecimento de ensino celebra, né, com o aluno ou com o contratante, né? No caso de alunos menores, os seus responsáveis. Outra coisa é esse contrato que é celebrado com o contratante, com o aluno e seus pais, ele é um contrato que é regido pelo direito do consumidor. Outra coisa é o contrato que a escola eventualmente tenha com este parceiro, seja uma instituição de ensino superior ou outro tipo de parceiro, para oferecer um determinado itinerário formativo. É um contrato distinto, em que a escola, né, vai celebrar as condições em que esse parceiro, então, vai oferecer aquele itinerário, né? Então, são contratos distintos. Eu chamo a atenção, Diego, volto um pouco na questão dos custos e da planilha. Por quê? Se a escola ela resolveu que ela vai ter, por exemplo, ano que vem nós temos a implementação já do novo ensino médio para o primeiro ano, né? Se ela resolveu fazer um custo global para o primeiro ano, independente do itinerário escolhido pelo aluno, em tese o preço seria o mesmo, né? Então, quer dizer, haveria migração, mas não haveria uma mudança no valor da mensalidade paga. Agora, se os itinerários têm valores diferentes, ok, ele faria a migração de um itinerário para outro com a diferenciação do valor por ser um itinerário mais caro ou mais barato que o outro. Entendo, como o Célio bem colocou, que na minha posição também, isso tem que estar regrado, né? Seja por contrato, na proposta pedagógica, regimento interno, isso tem que estar muito previsto, até para evitar que o aluno fique migrando de um mês para o outro, né? Ele está insatisfeito, passa um mês em um determinado itinerário e no outro quer migrar. Aí fica mais 2 meses naquele, está insatisfeito e quer migrar novamente. Isso causaria, sem sombra de dúvida, um inconveniente, né? Uma desorganização para a escola. Então, o regramento ele viria, sim, bem a calhar para permitir essa maior organização, né, na forma e tempo de migração de itinerários. Eu até diria que, bem, o tempo vai fazer com que isso apareça, isso que eu vou colocar agora, né? Mas eu tenho a seguinte sensação de que o aluno ele vai ter vão com essas migrações nas pontas. Ou ele é muito imaturo no início e vai querer caminhar e pular de um lado para o outro, ou ele vai fazer no final. No meio, ele vai meio que se acomodar, mas quando chegar no terceiro ano, né, ele já está mais maduro, a insegurança está batendo, a porta de saída está chegando, a porta de entrada, talvez, da universidade está ficando mais estreita, e aí ele vai querer fazer o salto. Então, eu penso que vai ocorrer nesses 2 momentos. E aí, minha preocupação, por exemplo, é nesse momento final, quando ele fizer o salto, não sou da área pedagógica, mas me parece que se eu fiz um itinerário específico de humanas e vou migrar para as biológicas ou vice-versa, eu vou ter uma perda, né? Uma perda da minha capacidade de fazer frente ao que vai ser demandado ali na frente. Ouvindo como vai ser provavelmente o novo Enem, né, se vão colocar mais peso numa matéria, mais peso na outra, e eu fiz 2 anos de humanas e depois eu migrei, eu vou chegar despreparado, talvez, se não tiver nenhuma adaptação, nenhum cuidado, eu vou chegar despreparado para enfrentar uma prova que tem peso maior nas matérias como biologia, como química, sendo que eu me preparei para humanas.
Eu estou colocando essa preocupação porque isso também me parece que deva ser previsto, talvez no regramento, de que se ocorrer este salto, né, aí a parte pedagógica poderá pensar quais são as lacunas de conhecimento que existirão nesses saltos de lá para cá e de cá para lá, né, e colocar que o resgate disso terá que ser feito e com custo em separado. Me parece que vai ocorrer isso. Então, Diego, mas se me permite, eu acho que você foi muito coerente na tua colocação. Vão haver, sim, alunos imaturos, despreparados, que vão desejar migrar mais uma vez. Isso vai trazer um problema, uma consequência muito forte no momento do Enem. Como o Enem é porta para o ensino superior e a grande maioria tem interesse no ingresso do ensino superior, eu tenho a impressão que isso é um argumento da escola, do gestor, para desestimular o aluno a fazer muitas migrações. Quando muito uma lá no começo, e tudo bem, vamos admitir que ele não estava bem certo daquilo que pretendia, mas ficar experimentando e pulando de áreas será um desserviço para a educação dele, para a organização da escola, e vai comprometer um possível ingresso no ensino superior, reduzindo chances em Enem e em concursos vestibulares. Eu acho que isso é um argumento muito forte para o gestor. Mas, se ainda assim o aluno pretender fazer mais migrações, também concordo, ele vai ter que fazer outras disciplinas que vão gerar custo adicional. Nós temos a famosa adaptação até hoje, desde o ensino básico, a instituição que recebe um aluno despreparado, que tem pouco conhecimento em determinadas disciplinas, que não está muito adequado àquela metodologia, ele necessita fazer aulas adicionais, isso pode ser cobrado, que é um serviço não previsto na grade. Ele precisa desse reforço para dar continuidade em relação aos seus pais. E isso, entendo que pode ser cobrado também. Tudo isso eu acho que é um argumento muito forte para o gestor, no sentido de desestímulo para esta migração. Mas, ainda assim, é um direito da criança. A escola que fala não permito a migração, essa escola está errada, ela tem que estar preparada e desestimular comercialmente, e não impor a continuidade. Demonstrar que isso tem que ser realizado de maneira tranquila, né? Como você falou, ele é um direito, e essa é a minha preocupação quando a gente sai distribuindo direitos à mão cheia, né? Depois, como é que você os entrega, né? Então, como você mesmo colocou, eu estou com esse pensamento, e por isso que eu já estou avisando aqui, de que há que se pensar nisso. Se vamos ter que migrar e vamos regulamentar, o que se faz, e aí com a palavra os pedagogos, com a palavra quem entende desse assunto, o que é que vai ficar faltando? Vai ficar faltando alguma coisa, tá? E aí, esta situação que vai ficar faltando, e aí é a nossa parte, como é que fica? Está no pacote, não está no pacote? Né? Tem que complementar, não tem que complementar. Eu acredito que as escolas depois, quem for oferecer itinerários múltiplos, tem que pensar isso. Na verdade, como que vai ficar o custo nessa passagem de lá para cá e cá para lá. E aí, Valério, eu te coloco mais um abacaxi para você responder, que é o seguinte, né? Isso pode ser feito presencial, mas já que estamos falando de novas práticas, né? O híbrido, né, que acabou se misturando, remoto, híbrido, mas a distância, né, ele é permitido. E ele tem um coeficiente possível no superior, né, um quantitativo maior, no médio, num quantitativo menor, e no fundamental não pode, estamos numa situação excepcional e estamos utilizando a ferramenta excepcionalmente. Se ano que vem nós voltarmos a uma situação de suposta normalidade, nós também retornaremos, né, à situação antiga. O médio, nesses saltos, nesses complementos, essa utilização de novas práticas, de repente, matérias eletivas vão ser à distância, em parceria, de repente, com uma instituição, ou em parcerado com outras, já que, de repente, eu tenho 2 itinerários, eu tenho uma parceria com uma outra instituição que tem um terceiro. Né? De repente, eu não contrato ele para tocar o aluno, mas só para fazer o complemento do que está faltando. Né? Como é que você vê isso? Possível? Acho plenamente possível, Diego. Na verdade, para o novo ensino médio, a legislação já permite até 20% para ensino à distância, né? No noturno até 30%, e jovens e adultos até 80%. Né?
O que eu percebo é o seguinte: essa migração, né, ela de fato causa um prejuízo no aprendizado, né, dentro daquela escolha de itinerário que o aluno fez. E, havendo prejuízo no aprendizado, eu acho que abre um campo muito grande para as escolas para aulas de reforço, certo? São aulas de reforço que estariam fora da grade curricular, poderiam ser cobradas à parte, por contrato à parte, né? Não estaria nem dentro do contrato de prestação de serviços educacionais, seria um contrato à parte. E, em sendo um contrato à parte, eu não veria nenhum problema dele ser presencial ou ser à distância. Tá? Plenamente válido, e acho que as escolas devem se preparar para isso, porque a migração, de fato, ela trará um prejuízo em termos de conteúdo acadêmico para os alunos, mas um prejuízo que eles próprios estarão se impondo, por força da legislação assim o permitir. Uhum. Sim, por isso que, como creio que é um consenso dos que estão aqui, para quem não está nos ouvindo, de que há que se pensar uma boa regulamentação dessa estrutura de implementação do médio, estruturação interna, como eu ofereço, como eu migro, o que custa isso, o que é diferente, qual é a diferença, né? Como que o aluno, no caso o pai, né, menor, como que ele faz essa postulação, o que acontece se essa postulação não tiver vaga, como o Célio colocou, tudo isso, independente pensando em critérios razoáveis, né, para a gente não entrar em extremos, pensando que em critérios razoáveis, ainda que os sejam, tem que ser estipulado com lisura para os contratantes. Eles têm que saber o que está acontecendo, eles têm que saber como funciona. E uma pergunta que sempre me fazem: o que eu mudo nesse contrato desse ano? Na verdade, eu diria, como foi colocado por todo mundo aqui, coloque essa menção genérica no contrato, né? Mas crie um regulamento, ajuste o estatuto, ou seja, faça a estipulação de tudo isso num outro documento, para o contrato não ficar gigante, mas você vai precisar estipular isso. E para encerrar aqui a nossa conversa, por conta do atraso ali do ratinho que perdeu a energia para gerar a nossa energia, e os contratos de trabalho, Célio? Porque vai acontecer nesse pêndulo de matérias, né, que é a situação de que nessa reestruturação certas matérias vão ser infladas, quase todos os alunos vão passar por elas, e outras talvez sejam esvaziadas, a depender dos itinerários, outras sejam terceirizadas em parcerias, e o contrato desses professores, né, ele vai poder ser reduzido ou ajustado? O que você me diz? Bem, isso é uma questão bastante delicada e que tem alguns aspectos regionais, Diego. Me parece que o pensamento geral da Justiça do Trabalho acompanha a OJ 244 do TST, né? E muitas convenções coletivas de cada estado seguem essa mesma linha, que falam a respeito de supressão de turmas. O princípio a ser combatido nesta situação é o da irredutibilidade salarial, como todo mundo sabe. O empregado de uma empresa não pode ter o seu salário reduzido por determinação do empregador. Mas existe uma exceção na figura do professor. Quando a escola não tem aula para atribuir àquele professor, reduziu-se a carga horária dele, desde que permaneça o mesmo valor da hora-aula, perdão, a princípio, é permitido, sim, que esse professor tenha reduzido seu valor mensal, porque reduziu o tanto de aulas que ele vai ministrar. Nessa adequação dos itinerários, se a escola tiver professores que vão dar menos aulas, claro que isso precisa ser avisado antecipadamente, precisa se observar se existe a previsão na convenção coletiva. Aqui em São Paulo existe essa previsão, eu sei que em outros estados também tem, e outros não. Mas entendo que o professor, uma vez avisado, se ele optar, se falar, eu aceito de um ano para outro ministrar menos aulas e, por isso, receber uma remuneração menor, preservado o valor da aula, eu entendo que está garantido o direito trabalhista daquele professor. Se ele não aceitar aquela condição, aí nós temos a figura de uma rescisão sem justa causa. O professor também não fez nada de errado nesta situação. Mas a escola precisa direcionar a questão de atribuição de aulas. E agora vai haver necessidade nessa adequação com a BNCC, em especial no ensino médio, com essas matérias eletivas.
Eu quero dar um exemplo. A escola lança os 5 itinerários, por exemplo. Não tem aluno suficiente para um desses itinerários. Certamente haverão professores ociosos em que não haverá aula a ser atribuída. O que é que vai acontecer? Se ele for professor só daquela disciplina, que não vai ser ministrado, o contrato de trabalho tem que ser encerrado. Mas se ele for professor de outras disciplinas, ele terá menos aulas, ele terá menor carga horária. Daí este caminho da redução de carga horária, mas sempre com transparência, com aviso anterior, dando opção ao profissional de concordar ou não com esta situação. Beleza, eu concordo. E, Valério, já indo para as tuas considerações finais e aproveitando o gancho da resposta do Célio, concorda? E o que é, na prática, o que a escola tem que se acautelar? Tem que documentar, fazer aditivo? O que você recomenda? E já as tuas considerações finais aí. Perfeito, Diego, obrigado. De fato, as palavras de ordem para mim são redução de turmas ou alteração de grade curricular, né? Dentro desses limites, entendo que as escolas estariam autorizadas a fazer as alterações na carga horária do professor. Documentar, isso é importante, né? A gente costuma sempre falar que no início do ano é importante ter um termo de ajuste de carga horária, em que um documento no qual é estabelecido de comum acordo a carga horária daquele professor, né? Então, concordo plenamente com tudo que foi colocado e esse planejamento é muito importante, né? Já em considerações finais, Diego, a palavra de ordem para mim, neste momento, para as escolas, é planejamento, né? Muitas escolas já abriram matrículas, outras tantas estão abrindo, e o que se faz agora, né? O valor que se calcula de uma mensalidade, a análise dos custos e tudo mais, a gente tem que lembrar que terá validade por todo o ano de 2022, né? Então, para mim, é um momento importantíssimo, é um momento de fato sentar, fazer conta e ter isso muito claro, né? Essas contas têm que estar muito claras e esse planejamento muito claro. Muito bem. Célio, tua palavra final. Diego, concordo com o Valério, esse é o momento do planejamento. Na nossa experiência, nós três que basicamente atuamos atendendo instituições de ensino, a gente sabe que varia muito o preparo dos gestores, a gente percebe muitas escolas que têm um foco muito claro em qualidade em sala de aula, mas às vezes um pouco de carência de planejamento. Espera ver como é que as coisas vão ficar, né? Espera ver como é que a concorrência funciona. Eu acho que esse é o momento em que o gestor precisa estar mais preparado, mais atento, desenvolver, planejar, preparar o ano letivo de 2022. A nossa conversa aqui foi muito focada no ensino médio, mas eu entendo que essa necessidade de planejamento ela vai do infantil ao superior. Nós temos uma nova realidade do mercado. Temos uma realidade em que as escolas sofreram com a pandemia, as famílias, os alunos sofreram com a pandemia, mas estamos voltando gradualmente com o ensino presencial dentro do novo normal, dentro da nova realidade. Mas reduziu-se margem de lucro, modificou-se, agora tem uma estrutura, um foco tecnológico muito maior, por isso mesmo que você, Diego, comentou aí, né, na parte do remoto, do híbrido, que me parece que é uma tendência que veio para ficar. Tudo isso deve ficar dentro da cabeça do gestor como forma de planejamento, de equilíbrio, entendendo quais são os anseios do seu público. Cada instituição trabalha com um nicho de mercado diferente. E a gente não pode partir do princípio que todo mundo deseja a mesma coisa. Existem públicos conforme a região, conforme a classe social, faixa etária, que desejam coisas diferentes. E a instituição precisa ficar atenta para isso. Com a professora Ana Lídia Colares mediando esta sala. Ela é diretora de Educação Básica da FENEP, diretora administrativa do Cinep Rio de Janeiro. Digamos, já está fazendo algum tempo. Essa estrutura de créditos, a estrutura de módulos que o superior construiu ao longo dos anos, é basicamente o que eu vejo que vai começar a ser construído no ensino médio.
Então, não creio que tenha novidade, tem adaptação. Mas essa novidade, quem é gestor do ensino médio, acho que tem muito a ganhar vendo como é que o ensino superior se estruturou na construção dos contratos, na construção dos custos, nessa diferenciação de plataforma básica e de itinerários diferenciados, porque eles mais ou menos fazem isso já há algum tempo. Agradeço a todos e uma boa tarde. Boa tarde, obrigado, Diego. Obrigado, boa tarde a todos.